todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B. Pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Que este amor e esta serenidade possam nos envolver, envolvendo também a nossa irmã Rosângela, que traz para nós a mensagem de hoje. Boa tarde a todos. Um sabadão lindo como esse, estamos todos aqui reunidos em nome do Mestre, né? Que coisa bacana. É sempre muito bom estar aqui, principalmente quando nós vamos falar dos ensinamentos que o Mestre deixou. E o tema de hoje é comunicação dos espíritos. E é um tema muito bacana porque às vezes a gente pega um livro na biblioteca e lá está escrito psicografado por, né, pelo espírito de...
Aí a gente pensa, mas será que todo livro psicografado, tudo que se diz que é mediúnico, é confiável? E a gente tem que pensar mesmo, isso não é desconfiar demais, isso é usar o raciocínio, porque assim como existem homens bons e homens não tão bons, né? Homens encardidos, existem espíritos evoluídos e espíritos que querem nos trapacear, que se felicitam em ver uma desorganização social ou uma desorganização interna, né, dentro de cada um. Então, tudo tem que ser realmente avaliado. O que nós temos que seguir fielmente? O Pentateuco de Kardec, né, porque ele foi o codificador da doutrina. Mas quando nós vamos falar de comunicação com espíritos, isso não é do espiritismo. Isso vem muito antes. Jesus era médium. O que é ser médium? É conseguir essa ligação entre esse plano e o plano espiritual. Então, Jesus era médium, José era médium, Maria era. Ela não recebeu o anjo que veio avisá-lo, né, do nascimento? Joana d'Arc, os discípulos. Então, a mediunidade, ela é muito antiga. E qual é a finalidade dessa ligação entre os dois, né? Esse intercâmbio entre as duas condições, encarnados e desencarnados. Qual é a finalidade? É responder se esse meu namorado vai dar certo, se eu tenho que comprar uma casa nova, se eu tenho que mudar o emprego. Não. A finalidade do dom mediúnico, dessa capacidade de nos comunicarmos com o mundo espiritual, é a evolução. As mensagens são trazidas para nos trazer ensinamentos. Por isso que o estudo da doutrina é tão importante. Porque é essa a finalidade do intercâmbio. Não é ficar satisfazendo a nossa curiosidade ou respondendo perguntinhas que nós gostaríamos que alguém nos respondesse. Nós somos dotados do livre-arbítrio, que é a capacidade de fazermos escolhas a cada dia. E a mediunidade não está aqui para responder essas escolhas que eu devo fazer. Isso é uma coisa minha, que nem espíritos evoluídos têm o direito de interceder. Eles podem sim me intuir, né? Dar uma sopradinha no meu ouvido, o que é que eu poderia fazer, mas a decisão é minha. Chico Xavier, que era um grande médium, né? Um dos maiores que a gente, depois de Jesus, que nós temos conhecimento, ele dizia que o telefone não tocava daqui para lá, só de lá para cá, e que ele era um mero instrumento da espiritualidade. Por quê? O que ele queria dizer com a história do telefone? Ele não tinha muito como chamar os espíritos, mas sim receber as comunicações que chegavam até ele. Por quê? Porque existem espíritos que ainda não estão em condições de trazer mensagens, de trazer orientação. É como eu estar fazendo uma vestibular para medicina e já querer medicar. Dá? Não, eu ainda estou numa evolução. Eu ainda estou num aprendizado. Os espíritos desencarnados é a mesma coisa. A cada 4 espíritos, 3 estão desencarnados, apenas 1 entre cada 4 se encontram encarnados. Então significa, está cheio de espírito desencarnado por aí. Todos têm condições de nos trazer ensinamentos? Não. Então nós temos que tomar cuidado, sim. Mas como é que nós vamos saber se aquela intuição que eu estou recebendo é uma intuição que eu devo levar em consideração ou é uma influência de um espírito zombeteiro que quer mais é ver o circo pegar fogo? E é difícil saber, né? Não, não é difícil. Vamos lá. O que é que faz a conexão
com os espíritos desencarnados? É o ambiente, é o meu estado de graça, é como é que eu acordei hoje, é o meu pensamento. O meu pensamento que atrai ou afasta os espíritos. Por isso que Emmanuel diz, me diga o que pensas e eu te direi quem te acompanhas. Ai, que medo, né? Já pensou? Aqueles pensamentos que a gente tem? Pois é, só atrai tranqueira. E o pessimismo? Também. Entidades inferiores, perturbadas. Então, eu tenho que cuidar do meu pensamento para que eu resolva aqueles espíritos que estão junto de mim. Quem são os espíritos que conseguem se aproximar de mim, andar de bracinho dado, me intuir, falar, não, não vai lá, não faz isso, calma, não pensa nisso agora, ou pensa, você vai deixar isso quieto? Você não vai tirar a limpa essa história? Você vai engolir isso de novo? Percebe o quanto nós somos vulneráveis e o quanto nós estamos, né, à mercê dessa espiritualidade? Então, o nosso pensamento é a grande arma e a grande defesa que nós temos. Pensamentos bons, pensamentos de amor, pensamentos de caridade, me aproximam de entidades mais evoluídas. Aí vamos falar um pouquinho do mentor. Quem são os nossos mentores? O Antônio falou, sempre falado aqui na subida, vamos nos ligando com os nossos mentores. Gente, vamos combinar. Quantas vezes vocês lembram de falar com esse coitado que fica aí aguentando e passando susto do nosso lado? Nós mal nos lembramos deles, né? E pensa, é um guarda-costas que Deus falou assim, vai lá, segue essa criatura a vida toda. E no desencarne também, e na espiritualidade também, e na próxima reencarnação também. Gente, e nós nem nos lembramos dele. Então, como é que funciona essa ação do mentor junto de nós? Ele está sempre junto de nós? Normalmente. Ele pode até ir lá na esquina, tal, mas ele está ligado. Sabe a gente quando deixa criança em casa? Você sai, mas deixa alguém conectado, telefone do lado, aquelas coisas. Então, a conexão conosco sempre está acontecendo. Mas o que acontece às vezes? Ele não consegue me influenciar quanto deveria ou quanto poderia. Porque qual é a função dele? É me proteger, me intuir, me fortalecer, me amparar e me fazer evoluir. Então, resumindo, ele é como um pai, né? Mas de uma maneira mais intensa. A finalidade dele, a missão dele é me fazer evoluir. Mas nem sempre ele consegue fazer isso. Tem um romancezinho que eu gosto muito, Sempre Há uma Esperança. Vou tentar lembrar o autor, daqui a pouco eu falo para vocês, mas o nome é esse, Sempre Há uma Esperança. E é um romance justamente comentando, é um mentor, é um anjo da guarda, né, que é a mesma coisa, contando da ação dele. Ele é mentor de uma moça, uma adolescente que se prostitui, se vicia, e ele nem sempre consegue ajudar e proteger essa adolescente. Por quê? Porque a vibração dela, os acompanhantes dela, através do pensamento, são tão fortes, ela tem uma conexão tão forte com eles, que ele tenta o tempo todo auxiliar essa jovem. Mas ele nem sempre consegue, porque ela não escuta as orientações dele, pela vibração pesada que ela tem. E tem um momento do romance que esse mentor já está assim, né, não sabe mais o que fazer, e ele vai chamar a avó dela, que está desencarnada, para ver se ela se fazendo presente, né, se fazendo visível diante dessa
dessa adolescente se ela se sensibiliza e escuta o mentor. Então, olha como eles, né, como que fala lá, se vira nos 30, né, para tentar nos auxiliar, porque essa é a missão dos nossos mentores. Mas às vezes a gente não se dá conta disso e não permite que ele nos auxilie. Aí às vezes nós recebemos intuições e eu não tenho certeza dessa intuição, eu nem escuto. Ou se escuto, eu não sei se é uma intuição do meu mentor ou do meu obsessor, porque o meu obsessor também me intui, né? Tem uma desavença na família, o meu obsessor faz o quê? Meu, vai lá, vai tirar essa história limpo. Você vai deixar isso assim? Não, vai lá tirar a satisfação. E o meu mentor fala o quê? Calma, filho, perdoa, né? Segue em frente. Mas, às vezes, as situações são tão misturadas que eu não sei se aquilo é eu tenho um encontro, por exemplo, para acontecer, e eu não sei se eu devo ir ou se eu não devo ir. Será que eu estou recebendo a intuição do meu mentor ou do meu obsessor? Tem como saber? O que vocês acham? Tem como saber? Ah, tem. Quando eu estiver em dúvida, e são vários os momentos que eu posso me sentir em dúvida em relação àquela intuição, o que eu tenho que fazer? Se é o meu pensamento que me conecta aos espíritos, eu tenho que tentar me conectar aos meus mentores, ao meu mentor individual, aos espíritos mais elevados. Então eu vou fazer o quê? Faço uma oração, um pedido para que o meu mentor clareie as minhas ideias, me sinalize, me mostre o caminho, porque se eu estiver conectado com o meu mentor, percebe que aquela intuição que era do meu obsessor vai desaparecer. Olha que coisa mágica. Portanto, nós temos que vigiar os nossos pensamentos, as minhas ligações, a minha conexão com a espiritualidade que está aí, ó. Lembra da história? Cada 4 tem 3 por aí. E esses obsessores, às vezes, não são inimigos pessoais nossos, são simplesmente espíritos zombeteiros que estão perdidos por aí. Só que como ele está perdido, ele quer que todo mundo fique. Ele quer que todo mundo fique confuso, atrapalhado, desorientado. Essa é a alegria dele. Então, que a gente fique com uma vigia e um cuidado permanente nos nossos pensamentos. Então, vai dormir, se conecte, né? Faz como o Antônio falou, que a gente, sabe, sinta o nosso mentor do nosso lado, abrace, agradeça por toda a proteção que recebemos, pelas intuições que recebemos. Vocês vão perceber que se isso se tornar um exercício diário, uma prática diária, essa conexão vai ser cada vez maior, né? Eu vou perceber cada vez mais a influência dos bons espíritos da minha vida, principalmente do meu mentor. Mas isso, volto a repetir, é um exercício, é uma prática que deve ser feito diariamente. E eu não posso deixar de, nessa semana, essa comoção, morte, desencarne. Aí eu fui procurar no Livro dos Espíritos e tem lá um negócio bem legal que é para a gente clarear nossa mente, acalmar os nossos corações, né? Lá no Livro dos Espíritos tem um textinho que diz sobre os anjos guardiões, onde ele fala, ele dá um exemplo assim: se tem uma pessoa, um homem encarnado, que ele vai desencarnar por um raio e começa a fazer uma tempestade, será que os anjos guardiões, a espiritualidade, tem a capacidade de criar um raio para cair em cima daquela pessoa, porque ela vai morrer de uma maneira assim violenta? Será que os anjos, os espíritos têm essa capacidade? E no Livro dos Espíritos está escrito não. Por quê? Sabe por quê? Porque os espíritos não podem intervir nas leis da natureza. E a natureza, ela acontece.
Mas o que pode acontecer? Então, se esse homem tem um desencarne para hoje, né, de uma maneira trágica, ele vai ser atraído para ir debaixo daquela árvore onde vai cair o raio. E assim as coisas vão acontecer. Nossa, morreu numa tragédia. Numa tragédia relativamente programada. Percebe? Por quê? Porque nossa vida aqui como encarnado é um ciclo. E como é que o ciclo termina? No dia que tem que terminar. O Livro dos Espíritos fala isso. Seu dia está lá marcado. A maneira, às vezes, varia. Então, o que achamos que às vezes é uma grande tragédia, era o que tinha que acontecer. Aí, diferente, tem aquela árvore que vai cair o raio. E aquela pessoa não tem o desencarne para aquele dia. O que vai acontecer? Ele até pode ir para debaixo da árvore, isso não sou eu que estou falando, Livro dos Espíritos. Ele vai para debaixo da árvore, mas o que vai acontecer? O mentor não tem como ficar lá segurando o raio, porque é uma lei da natureza. Mas ele pode o quê? Chamar a atenção dessa pessoa para um outro lugar, para uma outra árvore, desviar o olhar dele para que ele vá para algum outro lugar e saia debaixo dessa árvore. Porque não era a programação dele desencarnar naquele dia. Calma, gente, tudo bem. Cada um fique nos seus lugares. Vê se alguém atende lá. Tem algum médico no... Tá, já está indo o médico, vamos vibrar, vamos fazer vibração. Mentor dela está ali. Vamos todo mundo... Vamos aproveitando o momento e exercitando, né? Pode? Ela já foi atendida. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Vamos voltar à história da árvore aqui. Né? Então, não é o momento dele. Ele vai ser atraído para um outro lugar. Portanto, o que nós temos que entender nesse processo todo? O que às vezes nos parece uma grande tragédia, uma grande acidente, na verdade não é. Não tem aquela história do prédio que pega fogo, aí o cara para entrar no prédio, ele tropeça, cai, volta para casa para trocar o sapato e não participa do fogo, do que quer que seja. Então, é exatamente esse o conceito. Quantas vezes eu conheço eu tinha um amigo que era médico, e ele estava num centro cirúrgico para operar o paciente, e ele teve um infarto ali dentro. Quer dizer, dentro de um centro cirúrgico. Atendimento no minuto seguinte, mais rápido que o nosso amigo aí. Né? E ele não salvou. Por quê? Porque a nossa medicina é falha? Não, gente. Porque nós temos data marcada. E o nosso momento, o nosso ciclo aqui, pode ser de uma semana. Não tem bebês que nascem e vivem algumas horas. Podem ser meses, podem ser anos. Né?
Também conheço uma pessoa que tem 96 anos e desde os 80 que ela diz, eu não vou fazer mais um aniversário. Desde os 80, ela já está com 96. Né? Então eu falo assim, isso não é comigo, é com Deus. Vai lá conversar com Deus. Se a data aí não está batendo, eu não posso fazer nada. Não é? Mas uma coisa é certa, o nosso tempo aqui tem prazo. Agora, em relação às comunicações, por que acontecem? Né? Então, existem aquelas psicografias onde nós recebemos informações. Nossa, mas será que aquilo é fato? É permitido aquilo? Às vezes é permitido, sim. Mas nós temos, como Kardec diz, que usar o crivo da razão. A espiritualidade, os anjos, os guardiões, mentores, nossos amigos, nossos parentes, entes queridos, não estão aqui ou não vêm trazer mensagem para satisfazer curiosidade de ninguém, para provar nada para ninguém. Eles vêm numa mensagem estritamente necessária, de informação, de acalmar um pouco os nossos corações. Chico trazia mensagens para quê? Para dar àquelas mães um novo anseio de vida. Chico fazia muito mais do que consolar corações machucados pela separação de entes queridos. Ele fazia mais que isso. Ele colocava no coração daquelas mães uma nova proposta de vida, dizendo, transforma a sua dor em auxílio ao próximo. Então, existia uma finalidade? Existia. Fazer aquelas mulheres recomeçarem a vida de uma maneira diferente. E elas saíam de lá com uma nova energia. Então, existia uma finalidade. Agora, quando a gente percebe que existem espíritos que traz SIC e RG, gente, desconfie. Eles não vão fazer isso. Eu tenho um conhecido que eles estavam numa roda de amigos. Eu já contei essa história aqui, mas para quem nunca ouviu. E eles estavam na praia. Pensa aquele povo que vai para a praia. Eu também gosto de praia, hein? Mas assim, vai às 9 da manhã e às 5 da tarde, aquele povo ainda está lá só, né, no milho e na cachaçinha. Sem crítica nenhuma, só dando um detalhe. Aí, no dia seguinte, ele veio e disse, então, a minha amiga recebeu uma mensagem mediúnica ontem. Sei. Aonde? Era umas 5 horas da tarde, a gente estava lá na praia ainda, né, naquela condição. Sei. Então, e era uma mensagem do vô. Do vô. Eu sou assim, né? Escuta, a gente não pode contrariar, né? Sei, o que ele dizia? Ele dizia que estava tudo bem, mas para eu tomar cuidado com determinadas pessoas, tal. Gente, crivo da razão, né? O avô dessa criatura, eu tive a oportunidade de conhecer. Era uma pessoa do bem, mas pensa uma pessoa do bem, sabe? Emanava amorosidade, tirava a roupa para dar para alguém na rua. Vai trazer mensagem no pessoal que está para lá de Bagdá, às 5 da tarde na praia. Não, gente, não vai, né? Ele fez por mal me contar isso? Não, eu acho que ele acreditou. Mas percebe, quando é que um espírito traz uma mensagem? Quando tem uma finalidade. Vai trazer em qualquer lugar, com qualquer médium. Todos nós aqui, talvez possamos, alguns de nós, todos nós somos médiuns, porque a intuição que nós recebemos dos nossos mentores já nos mostra uma mediunidade. Mas não é uma mediunidade tão intensa. Existem pessoas que têm uma mediunidade muito aflorada, mas ele tem que ter um controle. Não é em qualquer lugar, não é no meio da rua, não é na praia, né? Não é lá quando está chamando Jesus de Joana que você vai receber alguma mensagem de um espírito iluminado ou de um espírito mais evoluído. Então, percebe? Tudo tem que ser passado pelo crivo da razão. É igual quando a gente vai receber psicografia de um ente. Aí vem lá a carta. Oi, tá tudo bem comigo? Saudade do papai e da mamãe. Beijos. Nossa, olha, recebi do meu filho. Gente, quem sou eu para duvidar de alguma coisa? Mas o que tem ali de
né? Papai e mamãe, saudades, beijos. Percebe? Kardec diz, passe pelo crivo da razão. Deus nos dotou de inteligência para que façamos bom uso. Então, a comunicação existe, claro que existe, é fato, mas nós temos que analisar. E nós temos que tomar cuidado com quem é que eu estou recebendo comunicação, quem é que está me influenciando, tomando conta, né, me intuindo, me protegendo, me assessorando nessa evolução, que é o papel do nosso mentor. Mas ele só vai conseguir fazer tudo isso se eu estiver conectado com ele. Então, vamos cuidar do pensamento, vamos cuidar das nossas palavras, das nossas atitudes, da maneira como nós vamos conduzir a nossa vida. Vamos trabalhar na caridade. Sabe que às vezes, passagem de grau, inclusive esse domingo nós teremos aqui na casa, sempre tem um médium aqui que recebe uma palavra de mentor, alguma coisa, né, palavra de mentor ou de algum espírito mais evoluído. E às vezes vem espíritos, às vezes não, sempre vem espíritos mais evoluídos. E às vezes até Joana de Ângeles, que é a mentora da casa, traz, se manifesta através de mensagens. Mas, gente, é uma mensagem, sabe, de amor, de otimismo, às vezes até uns puxãozinhos de orelha meio sutil assim, a gente leva. Mas são coisas muito de espírito evoluído. E é em qualquer médium que ela traz mensagem? Não. Será que Joana vai trazer uma mensagem em alguém que está lá na praia, depois de 10 caipirinhas? Não, gente. Né? Então, vamos prestar atenção nisso. Vamos nos preparar para receber as intuições dos nossos mentores. Vamos aumentar a nossa conexão com os espíritos mais evoluídos. Porque aí os menos evoluídos que estão me atrapalhando, eles vão sair de perto. Vamos trabalhar intensamente para sermos melhores a cada dia. E assim podemos estar cercados de espíritos do bem. E quando o bem está presente, o mal vai embora. Até porque ele tem outras, né? Tem gente mais fácil que a gente para ele atrapalhar. Vamos pensar amor, vamos pensar caridade, vamos pensar em evoluir. Esse é o nosso propósito de vida. Essa é a nossa missão. E se cada um de nós perceber a mediunidade e a capacidade que nós temos de receber essas intuições do alto, a nossa vida fica mais fácil. Ela flui melhor. Que Jesus esteja com cada um de vocês. Elevemos os nossos pensamentos em vibrações de amor, em vibrações de gratidão, mantendo a serenidade dos nossos corações, para que este amor, aqui agora coletivo, possa chegar em tantos lugares, em tantas situações que se fazem necessárias. Que este amor possa adentrar, transformando a realidade de presídios. Que este amor possa adentrar, transformando a realidade de orfanatos, de abrigos. Que este amor adentre e transforme a vida em clínicas, em casas de repouso, em hospitais. Que este amor possa percorrer inúmeros lares, às vezes os nossos lares, necessitados do amor verdadeiro. Que este amor percorra cada canto, cada lugar, fazendo com que os nossos irmãos e irmãs, mesmo que assim não entendamos que somos irmãos e irmãs, lembrem-se que carregam, assim como nós, a centelha divina dentro de si. E a partir desta centelha, podemos entender Jesus quando nos orienta:
brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está no céu. Que tenhamos paz, que tenhamos serenidade, que o nosso país, o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, possa ser, com o esforço pessoal, mas também coletivo, um grande sinal de amor. Que tenhamos um final de semana de paz, de tranquilidade, que tenhamos também uma semana tranquila e produtiva, um retorno bem abençoado e tranquilo aos nossos lares, aos nossos afazeres, e aos que permanecerem aqui no salão para os tratamentos que se seguirão, pedimos que façam o silêncio da prece e da sua prece um silêncio. Que Jesus nos abençoe.